Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos e todas. Antes de mais, gostaria de cumprimentar toda a nossa audiência com as cordiais saudações. Estamos aqui a iniciar mais uma atividade, né, do nosso ciclo de palestra do Dia Mundial da Água, promovido pelo grupo de pesquisa Água Limpa da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu sou Márcio Martins, professor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Também sou integrante do grupo Água Limpa, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Me sinto muito honrado em fazer parte também desse movimento, fazer parte dessa articulação, né? E vamos iniciar aqui uma mesa redonda cujo tema está totalmente aderente, totalmente pertinente, né, a esse dia de reflexão sobre esse insumo vital, né? E nessa oportunidade a gente vai contar com a colaboração, né, de dois professores, o professor Ricardo Francis Gonçalves, da Universidade Federal do Espírito Santo, e também o professor Francisco Ramon, colega da Escola Politécnica, né? Então ambos vão tentar vão trazer suas experiências, né? Além da formação, são pessoas que têm propriedade no assunto, né? Então espero que seja um momento bem proveitoso, né? Porque eles vão tentar de alguma maneira socializar um pouco do conhecimento deles, um conhecimento que é vasto, inclusive, né? Nessa área. Então, agradeço de antemão ao professor Ricardo Franci, agradeço de antemão ao professor Francisco Ramon, né? Então, quando o tema que a gente vai tratar aqui sobre desafios e perspectivas, né, da gestão da água em campus universitários, ou seja, nas instalações que a gente praticamente vive, né, é a nossa segunda casa, né? Então, a ideia é eles poderem, né, cada um ao seu tempo, né, cada um terá de 20 a 25 minutos, né, para compartilhar um pouco, né, desse conhecimento, né. O professor Ricardo Franci, que tem uma vasta experiência quando o tema é conservação de água, quando o tema é tecnologias para reuso desse insumo, quando o assunto se refere a um observatório de águas em edificações, em particular em edificações públicas, e que o público, né, circulante é público associado ao meio educacional, meio universitário, né? O professor ele tem um vasto conhecimento, ele tem um currículo bem extensivo, é, os curiosos, né, e aqueles que se interessarem, né, pelo tema, né, e analisarem também o que o professor vem contribuindo nessa área, né, tanto do ponto de vista científico, tanto do ponto de vista tecnológico e também de extensão, né. Esse é um tema que permite, né, que se tenha um vínculo maior com a sociedade como um todo. Tá? E também vamos contar com a colaboração do professor Ramon, professor que é o atual coordenador, né, da rede de tecnologias limpas da UFBA, um professor que tem feito muitas atividades, tem movimentado bem aqui a Escola Politécnica com as atividades extensionistas, né? Em particular, o Ramon vai tentar apresentar um pouco dos detalhes do programa Água Pura, né? O professor acha até já deu já deu uma antecipada, né? Mas o Ramon vai tentar socializar um pouco desses detalhes, sempre numa perspectiva, né, dos desafios que nós temos, e tentar direcionar o nosso olhar, né, para onde é que a gente deve caminhar em busca dessa gestão cada vez mais eficiente, né, desse insumo que é muito importante. Bom, então, a gente vai, ao seu tempo, né, passar a palavra para cada um dos professores. Vou começar com o professor Ricardo, e aí, na sequência, a gente passa para o professor Ramon, tá bom? E aí, depois dessa exposição, aí a gente abre, né, para fazer o nosso diálogo, né, nessa interlocução. Então, o pessoal que já tiver sua pergunta, já pode lançar no chat, e que ao final a gente vai tentar direcionar, né, para ambos os professores. Tudo bem?
Tranquilo? Então, passar a palavra agora, né? Franquear a palavra para o professor Ricardo Franci. Professor, fique à vontade, seja bem-vindo aqui, sinta-se em casa, né? Aqui na UFSB também. Olá, bom dia, Márcio. Bom dia, Ramon. Bom dia a todos que estão participando do evento. Muito bonito o evento no Dia Mundial da Água. Queria dar um grande abraço. Eu tenho muitos amigos na UFBA, já fizemos muitas coisas muito interessantes nessa área. E, em especial, queria saudar professor Asher, professor Luciano, companheiros aí de antigas batalhas científicas e tecnológicas, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, passar diretamente para a minha fala e depois me coloco aí à disposição, se houver perguntas, debates, etc. E aí eu pergunto se minha tela está... A minha apresentação está na tela? Ok. Então tá. Bom, eu vou falar, em linhas gerais, sobre conservação de água em edificações educacionais. Nós fizemos algumas coisas sobre isso. Eu sei que vocês aí na UFBA têm muito mais experiência do que nós. Eu acredito que eu posso contribuir com uma visão crítica, né? Então, nós já analisamos o uso da água aqui na nossa universidade. O que eu posso dizer é que os campi universitários, de uma maneira geral, no Brasil, têm alto impacto ambiental, eu diria altíssimo. São campi que não têm um planejamento urbanístico bem feito, em muitos casos é inexistente, ou então feito em épocas em que os conceitos que viravam engenharia eram outros, e também uma visão, eu diria, muito utilitarista dos campi, com a prevalência da expansão física sobre a manutenção, a operação e manutenção das utilidades. Então, vamos construir mais prédios, vamos expandir. Isso também é culpa do governo federal, através dos seus editais que financiam a expansão dos campi em detrimento do seu bom funcionamento. Eu diria até o seu bom desempenho ambiental, né? Desconheço algum sistema eficiente de gestão ambiental dos campi, algo que tenha sido estruturado, planejado, né? E o resultado é que essas estruturas têm uma pegada ecológica muito alta. Dentro dessa pegada, a gente tem um consumo de água potável descontrolado, com um gerenciamento de águas residuárias precário, com frequência inexistente, e nada disso a gente pode considerar como aderido aos novos conceitos aí que conduzem ao desenvolvimento sustentável, né? E, em última instância, a gente tem um desperdício muito grande de recursos públicos. Isso é um problema seríssimo, nós estamos jogando dinheiro fora, pagando contas de água, energia, além de impactar o ambiente, né? Então, aqui está a nossa universidade, uma visão no Google Maps. Ela está inserida no coração aqui da cidade de Vitória, numa área muito nobre, um bairro muito nobre, eu diria, que é o bairro Jardim da Penha, que está à direita aí no vídeo, e à esquerda a gente tem uma área de conservação, né, uma área de preservação ambiental, é um manguezal muito grande, eu acho que é o maior manguezal urbano do Brasil. E a nossa estação, se fosse hoje a nossa UFES, né, ela não poderia ser construída aí, porque o mangue ele foi todo aterrado, né, para a construção da nossa universidade. Então, o aterro hidráulico, as edificações, em grande parte, são antigas, algumas novas, e todo o campus ele não tem micromedição, então as edificações não têm hidrômetros individualizados, né? E outra peculiaridade, ela não tem uma rede de esgoto.
porque como o campus foi construído em cima de um aterro hidráulico, e são pedaços de rochas muito grandes, né? É muito difícil fazer uma escavação e enterrar uma rede coletora aí em toda essa área. É um problema muito complicado que leva o nosso campus, além de consumir água descontroladamente, a produzir vazões de esgoto descontroladas que não recebem um tratamento adequado e acabam impactando essa área de preservação ambiental aí. Bom, só um conceito muito importante, em tudo que a gente tem feito aí, a gente tem tentado utilizar o conceito Nexus, né, que prevê, estipula algo muito óbvio, né, que não é impossível o desenvolvimento humano, a implantação de alguma estrutura para o desenvolvimento da sociedade que não contemple os 3 vetores aí, que são a água, a energia e os nutrientes. Então, nós estamos falando de segurança hídrica, energética e alimentar. E isso tem que ser feito nas 3 escalas, na escala micro, meso e macro, né? Então, micro, edificações, meso, a cidade, e macro, a bacia hidrográfica. Quando a gente fala de um campus universitário, o foco é a edificação ou um agrupamento de edificações, né? E aí eu diria que o planejamento é na escala micro, e por isso é muito importante a gente analisar a qualidade das edificações. Como eu disse, grande parte dos campi brasileiros tem edificações antigas e que foram projetadas com as técnicas de engenharia do século XX e que, portanto, operam dentro dessa lógica, né? E algumas poucas aqui na nossa universidade são bem recentes e que foram projetadas, e inclusive algumas estão sendo construídas, e que não contemplam esses conceitos das edificações sustentáveis. Aqui eu trago só um exemplo de um sistema de certificação que até bem pouco tempo era o mais conhecido no Brasil, o sistema LEED, que prevê aí melhorias na qualidade ambiental das edificações para que ela tenha um bom desempenho, né? Então, aqui tem eficiência energética, qualidade ambiental interna, etc., até o último ponto aqui, que é a racionalização do uso da água. Tudo isso num sistema de pontuação, ponderações aí, que, ao final, vão conceder um selo nessa certificação, sendo platino mais alto, né? O prata algo mais um nível inferior, mas que pondera essas diferentes melhorias, né? Nesse selo, o uso da água nem é tão pesado assim na ponderação, pode atingir aí até um fator 5, observando que a pontuação platina supera 50 pontos, então a água contribuiria aí com não mais do que 10%, né, dessa pontuação. E aqui tem os itens relevantes aí. Estou mostrando isso porque eu desconheço aqui, pelo menos no Espírito Santo, algumas das novas edificações. Pasmem, inclusive o prédio da engenharia ambiental não tem nenhuma melhoria nesse sentido. Ainda sobre o uso da água nos campi e nas escolas, de uma maneira geral, a gente tem muito pouco conhecimento dos caminhos da água dentro das edificações. Quais são os usos consuntivos, não consuntivos, quais os usos potáveis, os usos não potáveis. Isso é algo muito importante. Até hoje, os projetos são feitos, em sua grande maioria, utilizando tabelas desse tipo aqui, que a gente encontra nos principais livros de sistemas prediais, né? E que dão aí indicadores, por exemplo, uma escola pública, 50 litros por pessoa por dia. E a gente fez trabalhos aqui, eu sei que vocês aí na Bahia têm muito mais trabalhos do que nós, inclusive, de medição, e em nenhum dos casos que a gente estudou, a gente atingiu, percebeu consumos de água tão elevados, né? Então, isso acaba levando a superdimensionamento dos sistemas, né? E, em última instância,
desperdício de dinheiro. Outro aspecto muito importante é o seguinte: no Brasil, o que é público, em geral, é considerado de ninguém, né? Em alguns países, o que é público é considerado de todo mundo, né? Então, na universidade, esse descaso com a água, com a energia, acaba resultando em contas de manutenção dos campi muito altos. Então, a gente tinha feito aqui uma estimativa de economia de dinheiro há coisa de uns 4, 5 anos atrás, com as contas de água da universidade, superava valores aí da ordem de 1,5 milhão, 2 milhões por ano. E aqueles que têm laboratório e sabem das dificuldades que a gente tem para manter os laboratórios funcionando, podem avaliar que um dinheiro, esse montante de recursos, é algo que não pode ser desprezado, né? Eu estou mostrando aqui, nesse gráfico, a importância desse limitador do consumo, que é o preço da água, né? Então, quando a água não é de ninguém, ela não tem preço, não tem valor, e aí se tolera o desperdício de água, que é o caso dos campi universitários, né? Agora, observem aqui, o preço da água na Alemanha é o mais caro na Europa. Tá? Então, essa barra cor de laranja aqui. É na Alemanha que se encontra o menor consumo de água na Europa. E na medida em que esse valor da água diminui, a tarifa de água diminui, a gente percebe aí uma relação praticamente direta, né, com o consumo de água. Então, como a gente nos campi universitários, a conta não é de ninguém, acaba havendo um consumo descontrolado. Então, no caso aí da UFBA, vocês vêm trabalhando bastante com isso, né? Tem também lá em São Paulo programas bem interessantes aí de conservação de água. Na USP, por exemplo, na Unicamp, o consumo é resultado do uso da água propriamente dita, da perda e do desperdício. Eu diria que na UFES, aqui, a gente tem perdas muito elevadas, nós medimos isso, e eu diria que o desperdício talvez seja maior do que a perda, né? Então, se a gente quer conservar, quer ter um programa eficiente de conservação no nosso campus, a gente tem que atuar aí nesse balanço entre a demanda e a oferta. Então, a demanda, obviamente, a gente tem que reduzir perdas, tem que ter equipamentos economizadores, um conjunto de melhorias que eu tenho certeza que os colegas já abordaram aqui. Eu queria também abordar a questão do uso de fontes alternativas, que aí nós estamos falando da oferta, e considerar, principalmente para as novas edificações, o aproveitamento de água de chuva, o reuso de água, o aproveitamento de outras fontes, como água de condensação e águas subterrâneas. Obviamente, para a gente fazer isso, nós precisamos entender o caminho das águas, os usos das águas, e para isso, aquilo que eu falei, quais são os usos potáveis, os não potáveis, usos consultivos e não consultivos. Precisamos também considerar no projeto das nossas edificações uma engenharia dos sistemas prediais diferente. Então, os prédios antigos, eles trabalhavam com água potável. Quando a água era utilizada, isso gerava esgoto, e esse esgoto ia para a rede pública. Hoje em dia, é muito importante se considerar outras correntes de água, como a água de chuva, as águas cinzas que vêm de chuveiros, lavatórios, máquina de lavar, coisas do gênero. São águas residuárias não fecais, que podem ser coletadas e tratadas para efeito de reuso, principalmente para descarga sanitária, né? Mas também irrigação de jardins, outros usos não potáveis, e também, em última instância, o que fazer com os excretas humanos, né? Porque aqui a gente também tem uma riqueza a ser explorada, qual seja os nutrientes e a energia. Tá? Fezes tem muita energia química, a urina tem muitos nutrientes passíveis de reciclagem. A gente, no Brasil, hoje tem 2 NBR que merecem ser visitadas e exploradas,
e implementadas nos novos projetos. Então, isso aí prevê o uso de fontes alternativas de água nas edificações. Eu acho esse ponto muito importante, porque até bem pouco tempo atrás não havia um respaldo técnico para que um engenheiro, um arquiteto, fizesse um projeto e ele pudesse ser analisado, por exemplo, numa prefeitura, né, para efeito de licenciamento da obra, né? E hoje em dia isso está disponível. Eu vou passar rapidamente aqui, só para dar uma ideia para vocês, o trabalho que a Claudilene ou a Milene Nóbrega fez nessa escola municipal aqui no Espírito Santo. A gente entrou para dentro da escola, vocês aí na Bahia fazem bastante isso também. A maior dificuldade, tanto nas universidades quanto nas escolas, é a gente ter um as-built dos sistemas prediais, para a gente planejar uma setorização, seguir o circuito de água, medir o que tiver que medir, para depois estudar a viabilidade, por exemplo, de aproveitar água de chuva, reuso, aplicar as técnicas de conservação de água, com os equipamentos economizadores, né? Enfim, isso é uma dificuldade. A gente entrou nessa edificação, setorizou ela toda, medimos o consumo. Observem que nessa escolinha aqui, 61% do consumo era na cozinha, né, no preparo de alimentos, mas aí as bacias sanitárias também têm um peso significativo, é um uso não potável, que poderia ser substituído, por exemplo, por água de chuva, né, que nesse caso aí não era algo muito difícil. E aí a gente faz o balanço hídrico da edificação, segue o caminho das águas e considera, além das técnicas de economia de água através de equipamentos e tudo mais, a possibilidade de reuso de água cinza, que poderia ser algo interessante. Nesse caso aqui, não, mas sim seria bastante interessante o aproveitamento de água de chuva. Calculamos os indicadores e observem aqui o indicador de água potável por pessoa, né? 12,2 litros por pessoa dia, 14,25 litros por aluno por dia. Lembrando que aquela tabela daquele manual de engenharia que eu apresentei lá, ele especificava 50 litros por pessoa por dia, né? Nesse caso, a gente trabalhou muito com técnicas não estruturantes, né, na edificação, basicamente com educação ambiental, envolvendo os alunos, uma campanha aí que durou 1 ano, né? E, ao final, a gente obteve resultados muito bons, realmente muito bons de conservação de água, sem interferir em nada na estrutura ou no sistema predial, né? No final, aí, em alguns meses, a gente obteve economia de água, de inclusive chegando a 60%, com relação ao período em que não houve as campanhas de educação ambiental, né? Então, em azul, o consumo anterior à campanha de educação, e em laranja, o consumo pós-campanha, ou seja, 1 ano depois. Aqui o balanço geral para os diferentes meses, né? Então, observe em azul antes da gente atuar com a educação ambiental e em vermelho os resultados que a gente obteve pós-campanha. Agora, é importante dizer que essas campanhas, vocês sabem muito bem, elas têm que ser permanentes. A gente observou que 3, 4 meses depois da gente aliviar a intensidade das campanhas, o consumo de água tende a voltar aos consumos anteriores. Outro detalhe aqui de ordem física. Então, um campus universitário, as pessoas não tomam banho, não tem tanta refeição, não tem tanta cozinha, a não ser nos RUs, né? E isso é diferente de uma edificação residencial. Então, aqui é uma edificação residencial, aqui em Vitória, e a gente observa que as bolinhas azul escuro é a vazão de água cinza produzida na edificação. E em azul claro, o que a gente consegue reutilizar na própria edificação. Então, sobra água cinza, né? Isso principalmente por causa do banho. Então, essa é a arquitetura do sistema predial, de uma edificação qualquer que reusa água cinza. Então, observem que
A água cinza é decorrente do uso da água potável. A gente pega uma fração dessa água, né, e trata numa ETAC, e essa água volta como água de reuso para descarga sanitária, mas também pode ser para outros usos, né? Isso vai gerar água negra que vai para a rede de esgoto. Então, se não tiver muito banho, o que pode acontecer é faltar água cinza. Então, nesse tipo de edificação, é interessante consorciar coleta de água de chuva com o reuso de água cinza, que é o que a gente fez, por exemplo, na edificação onde eu tenho a minha sala, lá na UFES. Né? Então, é uma edificação que tem um projeto segregando todas as correntes de águas residuárias, e aqui a gente tem aproveitamento de água cinza, aproveitamento de água de chuva, e, inclusive, o gerenciamento aqui das águas amarelas, urina, águas negras, etc. Né? Lá a gente tem um circuito de reuso. Então, aqui, a coleta de água cinza, o tratamento, aqui está a água de reuso. Ela vai basicamente para a descarga sanitária de todas as bacias lá. Né? No balanço hídrico que a gente tem na edificação, nessa edificação, basicamente, observem que cerca de 40% do uso da água é na descarga sanitária propriamente dita. Tá? Quando a gente colocou, quando a gente tira uma máquina de lavar que a gente tinha lá, que lavava jalecos, etc., a gente observa que a maior parte do uso da água é para descarga sanitária. Então, esse é um sistema onde é muito interessante a gente aproveitar, por exemplo, a água de chuva ou praticar o reuso propriamente dito. Eu estou concluindo, só mostro aqui a série histórica do uso da água, né? Então, o balanço entre a produção e a demanda, e aqui a gente vai ver a produção de água para reuso. Em alguns momentos, ela foi suplantada pela demanda. E isso é muito característico, esse período aqui, por exemplo, de uma edificação educacional, onde as pessoas não tomam banho, como eu mostrei naquela série histórica de produção de água cinza com relação à água de reuso. Então, em edificações desse tipo, é muito importante a gente consorciar o aproveitamento da água cinza para reuso e a água de chuva. Bom, a grosso modo era o que eu tinha para falar, eu tenho 20 minutos, que foi o que me foi solicitado, então não vou me alongar, e com isso eu devolvo aí a palavra ao Márcio, né? E me coloco à disposição para a sequência. Ok, professor Ricardo, muito bom ver os resultados que vocês têm conseguido aí no Espírito Santo. É sempre interessante, né? Porque aí isso faz com que a gente vá se fortalecendo, né, com essas experiências e, claro, tentando identificar pontos de sinergia, né, entre os grupos. Então, muito bom. Eu tenho algumas perguntas já meio provocativas, mas vou esperar o professor Ramon fazer a exposição e aí, na sequência, de fato, a gente começa com o nosso diálogo, a gente começa com a nossa conversa, tá bom? Então, professor Ramon, por favor, fique à vontade e a palavra é sua. Né? Seu microfone está fechado, né? Oi, Márcio. Parece que quando chega próximo, acontece algo. E a lei de Murphy. Vou tentar aqui novamente. Bom, primeiramente, satisfação aqui participando do evento do Água Limpa. Agradecer pelo convite, né? Satisfação estar participando da mesa com o professor Márcio, com o professor Ricardo França. E eu vou, né, apresentar um pouco
do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Água Pura, né? Já há mais de 20 anos, completou 20 anos no ano passado, teve um evento também comemorativo. Bom, primeiramente, me apresentar, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da UFPA, atualmente sou líder aí do TecLin, participo de alguns programas aí de pós-graduação, o PEI, o MASA e o Profiágua. Bom, é isso. Satisfação, professor Ricardo França. Bom revê-la. Já a apresentação já está aí, vocês podem botar na tela? Agora. Alguns pontos que eu tinha colocado, o professor Acha, de fato, já falou, então eu vou passar mais rápido em alguns pontos e vou chegar, que eu acho que é o mais importante para hoje, né, que é a questão de desafios e perspectivas, tá? Bom, então o Água Pura tem aí como objetivos, grandes objetivos, a racionalização do uso da água e energia, né, nas edificações da UFBA. Tem o objetivo aí de monitorar o consumo de área, entendendo que o consumo diário tem uma importância significativa para a mudança da percepção, né, dos gestores, dos usuários. A participação, né, promover a participação da comunidade universitária com a transformação da percepção, com a atuação, né, nas diversas ações do programa Água Pura, e consolidar e ampliar o trabalho das equipes, né, de manutenção preventiva e corretiva, né, e a gente tem trabalhado, né, de implementar também a questão da manutenção preditiva, então trazer as vertentes, né, e pensar a prevenção também para a racionalização do uso da água, é um dos objetivos do programa Água Pura, tá? De uma forma geral, a metodologia que tem sido adotada aqui na UFBA para todas as unidades, né, é feito, né, um agendamento da visita a cada unidade. Nesse agendamento, na visita, né, com os representantes da unidade, é feita a indicação, né, de um titular, um representante titular e um representante suplente para formar o ecotime, né? Então, o ecotime pode ser formado por várias pessoas que atuam naquela unidade, que trabalham naquela unidade. É feito um treinamento desse ecotime, né, com toda a metodologia adotada no programa Água Pura. Com esse treinamento é feito o cadastramento da unidade, né, com o envio de login e senha para cada unidade. Então, cada unidade pode ter acesso ao sistema via net. Com isso, tem contatos periódicos para poder avaliar, monitorar as ações, né, tirar dúvidas. Então, tem esse contato direto com cada unidade. E, de fato, é feito um monitoramento diário, né, do consumo de água nas edificações com a utilização do sistema via net. Tá? De uma forma mais detalhada, o papel do ecotime, o coordenador, né, que são os dois representantes ali, o titular e o suplente, ele pode formar o seu ecotime com a quantidade de pessoas disponíveis naquela unidade para contribuir, né, com o ecotime. É feito o lançamento diário, né, pelo ecotime no sistema via net. Então, esse lançamento diário faz com que tenha um acompanhamento e análise diária dos dados. Então, isso é importante para fazer a mudança da percepção. Uma vez identificado algum problema, a própria unidade faz a solicitação do serviço de manutenção, e essa solicitação de serviço de manutenção faz com que gere dados e informações sobre as instalações das edificações. Tá? Atualmente, esses dados é de responsabilidade da SUMAI, a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura aqui da UFBA. Em uma segunda etapa, é feito o cadastramento e diagnóstico dessas instalações. Então, no início do programa Água Pura, né, era feito pelo programa, mas depois passou a ser de responsabilidade da SUMAI. Então, hoje, a SUMAI não tem uma conexão, né, direta com Água Pura, então isso impacta diretamente, né,
na efetividade das ações desempenhadas. E, no terceiro momento, a gente tem a promoção desses serviços, né, de manutenção preventiva e corretiva e de serviços de adaptação. Hoje, com a SUMAI, né, com essa desvinculação do programa Água Pura com a superintendência, isso se tornou mais difícil. Então, a gente está sem nenhum tipo de dado, sem nenhum tipo de acompanhamento desses serviços. Então, isso tem dificultado bastante a efetividade da racionalização do uso da água nas edificações. Com o lançamento, né, das leituras dos hidrômetros diários no sistema ViaNet, é feita a análise e, a partir das reuniões que são feitas, né, periódicas com cada unidade, é feita uma pactuação de metas anuais de redução do consumo de água com cada unidade. Tá? Então, o Ecotime determina o que seriam as metas para aquela unidade, e no final do ano tem realização de seminários para cada unidade para apresentação de resultados e discussão, né? E faz com que tenha aí um processo de melhoria contínua, pensando nas metas, pensando nos resultados que foram obtidos para fazer uma nova avaliação, né, e estabelecimento dessas metas. Bom, a Asha já falou sobre isso aqui, sobre o histórico, né, do consumo de água na UFBA. Então, o programa Água Pura iniciou em 2000, teve a implementação com ações de manutenção e vistoria nas edificações pelos bolsistas do programa. No início de 2004, teve a implementação do sistema ViaNet, então um acompanhamento e análise diária do consumo de água. Isso fez com que reduzisse cada vez mais o consumo de água. Teve o início das obras do Reúne, então, como a Asha já explicou, teve a questão das obras, o aumento populacional na universidade, mas ainda assim com acompanhamento diário, né, do consumo de água, a tendência, a redução do consumo de água foi significativo, né, até os dias atuais. A gente destaca aqui a questão da pandemia, que ainda assim, com a redução do consumo de água, poderia ser mais. Foram enviados diversos informativos, né, para as unidades, os diretores, e ainda assim a gente viu que teve um aumento, né, no meio da pandemia do consumo de água, e não teve nenhuma ação efetiva pela gestão da universidade. Então, essa comunicação, né, entre o programa Água Pura e a universidade precisa ser estreitada, precisa ser melhorada para que, de fato, a gente consiga, né, racionalizar o uso da água de uma forma mais efetiva. Bom, durante aí a implementação do programa Água Pura, desde 2001, né, pegando ali o ano base, que teve 451 mil metros cúbicos, né, consumidos naquele ano, a gente teve aí em 2004, apenas com as ações de manutenção e vistoria, uma redução de 24%. Em 2014, já com a implementação do sistema ViaNet, alcançou 43%. Ali em 2017 foi que teve a desvinculação do serviço de manutenção junto à SUMAI, né? Então, essa redução, a partir de 2017, poderia ser ainda maior se tivesse a parceria com a SUMAI, mas ainda assim a redução continuou. Então, em 2009 já tinha 51% em relação ao ano base de 2000, e em 2020 alcançou 76%, né, em comparação ao ano base. Se a gente for comparar a questão da população universitária com o consumo de água na UFBA, né, e os diversos acontecimentos durante esses anos, a gente vê que ainda assim, né, a população universitária aumentou, né, mais que dobrou a população. O consumo de água reduziu e o consumo per capita também reduziu, se mantivendo, né, a tendência aí da redução do consumo de água. Então, a gente vê que as ações foram efetivas, pode reduzir cada vez mais, mas precisa, de fato, né, que é o tema hoje dessa mesa, vencer aí os desafios, né, e ter novas perspectivas para promover o programa na UFBA.
Então, a gente saiu, né, do ano 2000 com um consumo per capita de 41 litros por pessoa dia para 2019, 12 litros por pessoa dia. Então, a gente vê ainda, né, o potencial de reduzir cada vez mais esse consumo e vamos aí, né, criar novas estratégias para tal. Bom, relacionado à questão do quanto a UFBA, né, gasta com o consumo de água, a gente vê que o aumento da tarifa de água, né, foi substancial, né, desde 2001. Então, saiu aí do valor mínimo, né, para 10 metros cúbicos de 18,49, e atualmente tem aí um pagamento de fixo até 6 metros cúbicos de 86,80, e aí, a partir daí, de 7 a 10, de R$ 3,32 por metro cúbico. Então, teve redução do consumo de água, teve aumento da população, mas hoje o gasto efetivo, né, que a universidade tem é devido a esse aumento, né, significativo da tarifa de água pela Embasa. Tá? Bom, a forma que o Água Pura é implementada, ela tem uma abordagem, né, um foco aí na gestão da demanda. Então, acho que já apresentou, vou pular isso aqui, os quadrinhos amarelos, que é a abordagem adotada, né, em toda a concepção do programa Água Pura. Então, pensar a gestão da demanda, enfatizar a questão da percepção, né, a importância de mudar a percepção dos usuários e dos gestores, para ter, né, mais efetividade nas ações adotadas dentro do programa. E aí eu trago um pouco, né, a importância da visão, né, da gestão da água para a universidade. Tá? A universidade talvez precise, né, entender o contexto regional, né, o contexto global que nós estamos vivendo atualmente. Então, trazer aí o que o professor Ricardo Francis colocou, existem novas abordagens, existem novas, né, preocupações socioambientais para a sociedade, e isso tem que ser levado em conta, não somente quem de fato está fazendo a gestão da água, mas sim das instituições como um todo, né? Então, precisa que a UFBA entenda que o contexto, né, que ela está inserido, o contexto regional de Salvador, a região metropolitana de Salvador, ela tem um papel fundamental, né, para a disseminação e a implementação de ações para a racionalização do uso da água. Então, a gente está aqui no contexto regional que é abastecido, né, por uma região considerada semiárido e com tendências de virar áridas, que é a barragem de Pedra do Cavalo, que está inserida em uma região semiárida, abastece 60% da região metropolitana de Salvador, e com a tendência aí da mudança do clima, né, de reduzir de 30% a 40% da precipitação anual, a gente pode ter problemas, né, relacionados à disponibilidade de água para abastecimento da cidade de Salvador. Então, nada mais correto, mais adequado, mais prudente a gente adotar medidas, né, de adaptação a uma realidade que já está prevista, né, de ocorrer. Então, adotar medidas de racionalização do uso da água seriam medidas aí de adaptação ao que já está previsto, né, que ocorra, que é a redução da disponibilidade de água para abastecimento da cidade. Então, o contexto da UFBA é que ela está em uma região com risco climático, né, de redução da disponibilidade de água para abastecimento. Ainda assim, a cidade de Salvador tem uma precipitação anual de cerca de 1.800 milímetros por ano, então, uma precipitação significativa que poderia ser aproveitada, né, nas edificações. E a UFBA como disseminadora, né, das ações de racionalização do uso da água, com a população estimada em 2019 de 52 mil usuários. Né? Então, a gente pensar a universidade como uma transformadora da sociedade, como uma disseminadora de boas práticas, né, para a cidade como um todo. Então, pensando nisso, a gente trouxe um artigo que a gente está produzindo, pensando, de fato, a gestão interna, né, das universidades, como é que se estrutura o programa, não pensando somente a parte técnica, mas a parte organizacional, a parte de gestão.
E um dos primeiros desafios é a questão, de fato, do comprometimento do reitor, né? Então, a gente já identificou algumas perspectivas, que seria a criação, de fato, pelo reitor, o estímulo, né, a criação de políticas para a promoção do programa Água Pura, acompanhamento e cobrança efetiva das ações em cada unidade, junto aos diretores e às diretoras, incentivo à criação de um sistema de contrapartida, incluindo financeiras, para fortalecer a participação dos servidores. A gente entende que o funcionário terceirizado, né, ele meio que é temporal, né? Ele pode sair, ele pode trocar de unidade. Então, é importante que o ecotime que vai ser formado em cada unidade seja de servidores para poder ter ações mais permanentes, mais efetivas para a racionalização do uso da água. E as ações, como a gente adota no programa Água Pura, certamente demanda tempo, né? Muitas pessoas, muitos funcionários entendem a importância, querem participar, mas entra, né, no entrave das ações da carga horária já de trabalho nas suas funções. Então, se tivesse contrapartidas, né, como redução de carga horária, como certificação, que pudesse, né, promover essa participação, seria bem interessante, que envolve a questão das políticas para a promoção do programa. E a disseminação do programa Água Pura em ambientes de tomada de decisão. Então, não por que mostrar a UFBA como exemplo de gestão da água em centros universitários, em todas as representações que o reitor pudesse, né, disseminar as informações, os dados, né, o programa como um todo. Então, precisa, né, um maior comprometimento do reitor, precisa uma maior interação do reitor com todas as ações do programa Água Pura. Desafios para o Água Pura em si, o fortalecimento e a expansão, né? Hoje a gente identifica que precisa, né, melhoria na estrutura técnica, tecnológica e administrativa do programa Água Pura. Precisa uma equipe mais consolidada, né, mais capacitação, mais poder administrativo de gestão, de fato, da água na universidade. Precisa de um investimento do programa Água Pura com proposta da disponibilidade de recursos financeiros a partir dos resultados obtidos. Então, já que a gente está promovendo racionalização do uso da água e redução dos gastos, por que não pegar, né, uma parcela do que seria gasto para poder investir e ter um maior retorno para a universidade? Criação de um programa permanente de capacitação dos ecotimes, né? Apesar dos treinamentos, acontece de forma esporádica, então, se tiver um fortalecimento do programa, essas capacitações, né, tem tanto o enriquecimento profissional, como a questão administrativa, né, a carreira dos servidores envolvidos, criação de um programa permanente de sensibilização e formação da comunidade universitária. Então, hoje é realizado, né, diversos eventos, encontros, né, campanhas de sensibilização, mas não tem um programa estruturado, né, com uma frequência maior de ações. Garantia da quantidade adequada de bolsas, né, de iniciação científica. Então, é uma luta, né, colocar aí projetos em editais do PIBIC, PIBIEX, para garantir, né, esses bolsistas. Então, se tivesse uma articulação junto à universidade, que é um programa institucional, de garantia dessa quantidade mínima aí para a execução do programa. Quanto à participação efetiva do ecotime, precisa, né, ter uma sensibilização e capacitação dos diretores e diretoras das unidades, né, os diretores e diretoras entender o seu papel enquanto gestão da água, enquanto gestão dos recursos financeiros da universidade, formalização da formação e organização dos ecotimes no âmbito do programa Água Pura, como um programa institucional. Isso envolve a questão ali, a formação de comissões para a estruturação de um sistema de contrapartida. Então, uma vez que é um programa institucional, precisa ter comissões, precisa oficializar, de fato, a participação dos servidores em um programa institucional. Engajamento do ecotime para a participação efetiva das unidades. Então, precisa ter treinamento, precisa ter eventos, reuniões mais periódicas. Capacitação do ecotime com o objetivo da mudança da percepção. Isso a Água Pura tem feito muito com resultados, né, muito significativos.
uma grande questão é que, com a desvinculação da SUMAI ao programa, as ações, as solicitações de manutenção se tornaram mais difíceis e teve uma desmotivação dos ecotimes das unidades. Então, é importante que, de fato, tenha essa aproximação novamente da SUMAI com Água Pura, para que a gente consiga, né, mobilizar todas as unidades, engaje todos os ecotimes para ter resultados mais significativos. Desafios quanto à manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Então, precisa ter um incentivo à formação da equipe fixa, né, de manutenção da UFBA, composta por funcionários efetivos e específica para o programa Água Pura, né? Então, uma vez que a gente identifica um vazamento, a gente não pode concorrer com um outro serviço que talvez seja mais simples, mais barato, mas que, de fato, tem uma equipe específica para o programa Água Pura para ter uma ação mais imediata, né, de redução das perdas. Capacitação de servidores e bolsistas do programa Água Pura para realizarem manutenções simples, né? Então, depender 100% da manutenção da SUMAI, talvez, né, seja minimizado com essa capacitação. Então, um engenheiro civil, um engenheiro sanitarista ambiental, por que não, né, saber ali e poder, né, fazer uma manutenção em uma torneira, manutenção simples, né, das instalações hidráulicas, tá? E isso, de fato, precisa ser oficializado, precisa ser organizado de forma institucional dentro da UFBA. Incentivo à execução da manutenção preditiva e preventiva, priorizar, né, esse tipo de manutenção. Os desafios de obtenção e produção de dados, né, acesso a dados de população efetiva de cada unidade. Então, hoje, ainda temos essa dificuldade de saber quantos servidores, né, servidoras tem em cada unidade, de forma detalhada, que a gente possa, né, analisar a população daquela edificação. Aprimoramento da estimativa da quantidade de usuários flutuantes. Dificuldade da leitura diária. Então, sem uma formalização, sem um engajamento do ecotime, de fato, fazer essa leitura diária do hidrômetro se torna uma atividade exaustiva, né, e pode ter um impacto negativo nessa leitura. Então, a gente pensa na integração das leituras presenciais e leituras automatizadas, né, para poder, de fato, fazer a melhoria dessa questão. Levantamento dos perfis de usuários da água de cada edificação. Então, uma edificação pode ser mais administrativo, outro pode ser com vários laboratórios, outro pode ter, né, somente salas de aula. Então, a gente precisa fazer esse levantamento e a identificação de toda a caracterização dos usuários de cada unidade. Oferta de bolsa de iniciação científica com formação de equipe multidisciplinar. Então, talvez estender, né, os bolsistas para outros cursos de graduação e pós-graduação, que de certa forma a gente contemple outros aspectos e promova o programa de uma forma mais multidisciplinar. Sobre a questão dos engajamentos da comunidade universitária, então, fortalecer e aprimorar as ações de comunicação do programa Água Pura. Então, hoje, é emitido informativos, né, para cada diretor e diretora das unidades, informando o consumo geral da UFBA e o consumo específico de cada unidade, né? Sensibilização da comunidade universitária para adesão ao programa. Então, qual seria uma estratégia, né, dos estudantes participarem do programa, participarem, né, de ações voluntárias para a racionalização do uso da água. Incentivo ao desenvolvimento de TCCs, né, de dissertações, teses, né, nas unidades. Então, não somente focado em alguns cursos, mas sim, né, incluir aí diversos cursos que possam avaliar a racionalização do uso da água em diversas perspectivas. Tá? Bom, eu acho que é isso, eu acho que é o tempo aí da gente fazer uma discussão. Deixo aqui os contatos do Teclin, do Água Pura, né? Para quem quiser entrar em contato, né? Quem quiser fazer pesquisa, quem quiser se capacitar, quem quiser cadastrar as unidades, residências, né? O seu prédio onde você mora, no Água Pura via net, né? Tá aí o contato disponível para a interação, tá?
Agradeço novamente e fico aí à disposição para a discussão. Ótimo, ótimo, Ramon. Bom ouvi-lo. É bom também que a população, a comunidade, o FSB conheça um pouco mais sobre o Água Pura, né? Trouxe algumas nuances, que de fato é uma ferramenta que pode e tem trazido, né, bons resultados. É claro que você colocou aí também questões mais crônicas, né, do ponto de vista operacional, são os desafios que a gente tem enfrentado, né, mas que ao mesmo tempo pode se tornar uma oportunidade, né, uma oportunidade de a gente poder fazer acontecer, tanto do ponto de vista científico, tanto do ponto de vista tecnológico e, sobretudo, do ponto de vista extensionista, né? Então, eu acho que realmente há desafios para tudo que é lado. O professor Ricardo também colocou aí muito bem, né? Veja, há muito conhecimento já desenvolvido, já é um campo de saber, que eu diria assim, se não está dominado, mas está muito próximo aos nossos olhos, né? Principalmente se a gente pegar de 20 anos para cá, né? Então, toda essa parte de gestão, de monitoramento, todo esse ferramental, no sentido de ser um observatório, eu acho que isso está se estabelecendo bem na literatura. E aí, em particular, se a gente pegar nossas instalações, né? Estamos falando da universidade onde, de fato, se gera esse saber, se gera conhecimento, né? E aí minha pergunta que eu faço para vocês dois agora, né? Por quê? O que é que está faltando? Com todo esse conhecimento que estamos gerando, que está se gerando, né? Que está que está se consolidando, né? Ou seja, conhecimento que é desenvolvido, é aprimorado, é validado e disponibilizado, né? No âmbito, nas instalações da universidade, né? Qual é a dificuldade? Porque a gente está tendo muita dificuldade de essa coisa decolar nos campos universitários. Aí minha pergunta, né, de cunho mais provocativo será que a gente vai encontrar, será que daqui, vocês são, quais são as perspectivas de vocês, né? Se são otimistas ou um pouco mais céticos, né? Será que realmente os nossos campos universitários serão de fato um laboratório vivo, nesse sentido do nexo, né, que o professor até Ricardo colocou? Aí eu passo para vocês, queria ouvi-lo nesse sentido. Será que realmente é algo técnico, é algo econômico ou é algo mais comportamental, do ponto de vista de gestão, política e tudo mais? Se vocês, claro, é uma pergunta bem subjetiva, obviamente não tem uma resposta uma resposta mais concreta, né? Mas então sim, é mais no campo mais conceitual. Então, essa é a minha primeira pergunta que eu faço para vocês aí, para começar essa nossa conversa. Quem quer começar aí? Ricardo, Ramon? Quer começar, professor? Pode, Ramon, por favor. Pode falar. Bom, Márcio, não tem um aspecto único, né? É um conjunto aí de aspectos que são difíceis historicamente, né? Difíceis da gente impulsionar, né? Vamos dizer assim. E a parte comportamental é um fator importante para isso, né? E a questão comportamental não é somente pela questão pessoal, envolve a questão administrativa, pessoal, né? Como um todo, pensando a universidade como uma instituição, vamos dizer, única, né? Pensar o todo. Então, assim, se vai ser um laboratório vivo as universidades, isso é o que a gente demanda e sempre foi, né? Pelo menos, né? É o que todo mundo busca colocar isso nas universidades. Mas aí vem os entraves, né? Em questões administrativas, políticas, né? De engajamento. Eu não sei, eu vim do Instituto e sou relativamente novo na UFBA, mas acredito que as instituições são assim.
as pessoas precisam se engajar mais, precisam trabalhar juntas, precisam querer vencer juntas, né? E a gente nota um certo compartimento, cada um quer ficar na sua caixinha lá, cada um quer produzir, né, de forma isolada, né? Quer ganhar o mérito isolado. Então, as pessoas precisam engajar, né? Engajar, por exemplo, no caso do Água Pura, né, dos diretores, né, entenderem o papel deles na gestão, de fortalecer as ações do ecotime, né, de viabilizar, de alguma forma, a questão administrativa organizacional das unidades para participar do programa Água Pura. Envolve questões administrativas e políticas para isso, né? Então, precisa, né, uma mudança de comportamento, precisa de uma mudança da percepção do que, de fato, é o papel da universidade, o seu papel enquanto servidor público, para poder garantir, né, alguns avanços nesse sentido que você questionou. Porque, aí só para também fazendo outra, pegando uma ponte aí, né? Por que realmente a Casa do Saber não, pegando também me juntando a você, Ramon, sobre essa questão de engajamento, né? Por que a Casa do Saber não reconhece a importância desse insumo? Porque o que a gente está vendo, né, o mundo afora, a gente tem boas experiências, mas sempre algo muito pontual, né? É um grupo de pesquisa, né, que tem essa preocupação do ponto de vista até ambiental e social, não tirando a questão científica, né, mas principalmente e sobretudo a questão social e a questão econômica. E por que a gente vê esse dizer até uma palavra até um pouco forte, mas esse descaso com relação a essa gestão desse recurso tão importante, né? E aí, professor Ricardo, se quiser já fazer uso da palavra. Eu acho que a sua colocação foi bem provocativa e muito interessante, Márcio. Eu estava calculando aqui 50 mil pessoas frequentando a UFBA, né, Ramon? Um cálculo assim, por baixo que eu fiz, dá algo próximo aí de 8 toneladas de fezes por dia. Tá? 60, deixa eu ver aqui, só para confirmar, 70 metros cúbicos por dia de urina. Tá? E, óbvio, nem todo mundo defeca na universidade, mas se for 30% disso, ainda assim dá 2,5 toneladas de fezes por dia. Né? E também uma vazão muito grande de urina. Eu acho o seguinte, primeiro, o Ramon colocou numa dos slides dele lá, e se você quiser implementar qualquer sistema de gestão ambiental eficiente nos campi, você vai precisar do reitor. Estava lá no slide. Convencer o reitor. Isso é um erro estrutural. Não pode ser assim. Né? Então, a partir dessa premissa, eu acho que nós precisamos do Ministério Público. A gente tem que chamar o Ministério Público para ser parceiro da gente. Tá? Quem tem a visão de que um sistema de gerenciamento ambiental além da eficiência ambiental dessa estrutura importante que é um campus universitário, economia de recurso público, dinheiro público, a gente precisa do Ministério Público. Então, se você tiver condição de convencer, né, o Ministério Público de que a implementação de programas dessa natureza vão reverter em benefício da sociedade, isso elimina a figura do reitor. Pode ser um reitor de direita, de esquerda, do alto, de baixo. O programa vai ter que ser sentado, está vacinado, isso tem que ser feito. Porque nós aqui, a experiência que eu tenho é a seguinte, a gente fez um belíssimo projeto de conservação, de implementação de um sistema de gestão ambiental, envolvendo resíduos sólidos, água, esgoto, reuso, chuva, tudo. Levamos para o reitor. O reitor era de uma corrente política antagônica à do centro tecnológico. É óbvio que ele jogou no lixo toda... E nós comprovamos para ele que haveria uma economia de não sei quantos milhões por ano,
Só que no nosso projeto a gente colocou assim, reitor, 15% tem que ser investido nesse projeto, para ele poder se sustentar ao longo do tempo. Ah, vocês vão ter melhoria de laboratório, aquelas brigas políticas que você já sabe, né? Então, não tem jeito. Se a gente imaginar que por dentro do sistema a gente vai conseguir implantar um sistema de gestão ambiental sustentável, não vai. Não vai, porque o poder dentro da universidade é eminentemente político. Ele não é racional. Então, a gente precisa do Ministério Público. Se a gente conseguir convencer um ator importante como esse de que a implementação de um programa dessa natureza ele vai estruturar, vai melhorar a eficiência ambiental e vai reverter em benefícios para a sociedade, ponto para nós. De outra forma, eu sou pessimista, viu, Márcio? Você perguntou se é otimista, eu sou pessimista. É mais cético, né? Realmente. Mas eu acho que realmente, né? Era para ser algo muito mais genuíno, né? Algo que que teria que estar inato na gente, né? Na comunidade, né? Ter essa responsabilidade, né? Responsabilidade em todos os sentidos, né? A gente está comentando aqui sobre a questão ambiental, questão de sustentabilidade, que deveria ter, a gente deveria levar, né? Trazer, levar para a universidade de casa, né? Isso. Mas como realmente é a nossa realidade, né? Brasileira, na verdade, se a gente pode fazer essa devida extensão para o mundo, mas a gente tem uma peculiaridade, né? Tem uma idiosincrasia aí que a gente precisa resolver. Mas eu acho que esse caminho aí que você está colocando, França, é interessante. Ou seja, a coisa tem que vir de cima para baixo mesmo, né? Ou seja, tem que ser um elemento exógeno que vai realmente ter que atuar, vai ter que estimular para que a gente possa, de fato, executar. O ideal seria, de fato, a gente poder construir isso em modo interno, né? Uma cadeia mais endógena, né? Ter esse papel de conscientização, né? Então, realmente é um pouco até frustrante, né? Desanima um pouco, né? Você vê essas gestões, né? Sempre preocupada com pegadas mais políticas, né? Políticas que eu falo, políticas um pouco partidárias, né? Seja de esquerda ou de direita, quando na verdade a gente deveria tomar ações mais no sentido técnico, né? Então, talvez, realmente, né, como você está colocando, eu nem tinha pensado nisso, né, questão de judicialização, questão de Ministério Público, mas eu acho que pode ser um bom caminho mesmo, né? Se a gente tivesse esse parceiro, isso pode gerar realmente uma cadeia, né, de ações e quem sabe lá na frente essa coisa fique de fato institucionalizada, né? Ou seja uma política de Estado, não de governo, né? É Assim, isso, Márcio, esse porque compromisso tem que ter, né? Você pega um município aí, uma indústria, com frequência eles são sujeitos a um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta. Por que um campus não é? Né? Então, e eu não estou falando criar um ambiente antagônico com o verdugo do Ministério Público, não. É o Ministério Público ser parceiro, auxiliar a gente numa solução que seja permanente, vacinada contra as diferentes correntes políticas que vão tomar decisão no futuro. É isso. Nesse aspecto eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que essa coisa a gente pode chegar num denominador comum, né? Eu acho que está aqui a juventude aí que está nos acompanhando, né? Vocês podem fazer a diferença, vocês podem ir mudando, né? Exigindo, né? E ao mesmo tempo participando, né? Desse processo, né? Que eu acho que é tão importante e que já passou do momento, né? É como vocês falaram, né? Vocês se apresentaram muito, né? Mostraram que tem tecnologia para isso, para a gente poder realmente tornar um campo, se não sustentável, né? Mas menos insustentável, né? Possível. Né? E eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, trazer, né? Botar um pouco de luz, né? Em pontos que realmente merecem destaque. Né? Então, vocês acham que, de tudo do que a gente já comentou, vocês acham que a universidade, esses campos, eles podem ser
em vez de compradores, né, em vez de importadores, eles podem ser exportadores de água e energia, né, porque eu acho que tecnologicamente a coisa está nos nossos olhos. Né. Talvez a gente precise é claro que a gente precisa de alguma coisa de cunho econômico, a gente precisa de algum investimento. Mas esse investimento eu acho que não é de grande monta assim, não. Né? Então, vocês acreditam que a gente pode viver daqui, sei lá, no 2050, esses campos, né, eles podem ser exportadores de água e energia, de fato? Com todo esse aparato que temos aí de captação, de reuso, né? Ou seja, fazer com que realmente esses espaços das universidades sejam o laboratório, né? Então, estou falando aqui de todas as áreas do conhecimento, né, que podem de fato ser engajadas nisso aí. É possível? É possível ou não é? Para a gente tentar fechar um pouco essa nossa conversa. Vou só retornar um pouquinho a questão do Ministério Público, professor Ricardo. Eu fico imaginando que quando a gente fala assim, Ministério Público, não é porque o negócio já vai para uma outra instância, né? A gente sempre tem essa visão de que, bom, se vai envolver o Ministério Público é que vai gerar problemas, né? Mas eu acho que essa linha que você trouxe, assim, do Ministério Público ser um parceiro e, de fato, né, trazer uma solução mais equilibrada, fazer essa mediação, pode ser, de fato, um belíssimo caminho. Eu nunca tinha pensado nessa linha. Eu acho que eu tenho essa visão, não conheço muito, assim, como, né, oficializar uma ação junto ao Ministério Público para esse fim, sem envolver questões políticas ou tenha problemas, vamos dizer, administrativos contra uma ação dessa. Mas eu vou até começar a ler sobre isso, porque de fato seria aí um caminho, né? A gente aqui na UFBA, a gente meio que está, assim, e agora? A gente vai para onde, né? Vamos continuar persistindo essa aproximação junto à SUMAI e subir as escalas até chegar ao reitor, ou né, o que a gente vai fazer? Isso é um questionamento constante, né, e que a gente às vezes não vê perspectiva, né? Uhum. Bom, quanto a universidade se transformar aí numa exportadora de água, eu acho que assim, a questão aí, como o professor Ricardo colocou, tecnologia tem, né? Isso já tem aí bem claro o que é que tem que ser feito. E aí eu acho que eu retorno à questão política comportamental de tomada de decisão para tal. Então, acho que tecnologia já existe, né? Existe agora, o que precisa existir agora é a questão mesmo da ação. Tá? Lembrando que a gente está aqui falando na questão da racionalização e a gente trabalha com a questão da prevenção, né? Então, não pensar a questão da produção, a implementação tecnológica com esse intuito, mas esquecendo aí da questão de fato da racionalização. Pode ser um exportador, mas que seja um exportador com a abordagem de fato de otimizar, né, prevenir aí os processos envolvidos. Caso quiser complementar. Ótimo. A questão do Ministério Público, a ideia é chamar ele para parceria, né? Não é engajar ele num conflito, porque eu já tive a oportunidade, tive algumas experiências bem interessantes, em que o Ministério Público tem lá especialistas em meio ambiente, essas pessoas com frequência têm uma visão de implementar soluções através do soft power, sem ser aquela coisa conflitual, e induzir as soluções corretas. Esse é um caminho que, como você falou, Ramon, quando a gente fala em Ministério Público, parece que vai dar briga, alguém vai preso. Não, não é isso. Não, é só ajuste de conduta, isso é importante. Uhum. Agora, eu acho que as preocupações que a gente tem que ter com os campi, a minha visão é a seguinte: primeiro, um campus universitário ele tem que ser igual a Fórmula 1 é para a indústria automobilística. Uhum. A gente tem que testar tecnologias e induzir o desenvolvimento, né?
Então, assim, tudo que há de bom, moderno, perspectiva, se a gente puder testar dentro dos campi, seria algo muito bom. Essa é uma visão, assim, desenvolvimentista, vamos dizer. E é a que eu tenho. Eu tentei transferir isso para os meus pares aqui, mas não fui feliz. A nossa universidade fez um PDU, né, um plano de desenvolvimento do nosso campus universitário, e, por incrível que pareça, o Nexus passou longe. Foi uma visão assim bonita de arquiteto gosta muito de mobilidade, né? Então, como as pessoas vão se deslocar, como que chega daqui para lá, coisa e tal. Agora, Nexus passou longe. O que eu lamento, e a consequência é um campus hoje que falta água, com frequência tem corte de energia, enfim. A mesma coisa que vocês falaram, Ramon, do Reúne, você acha? Eu acho que o Reúne foi uma visão tacanha do governo federal, porque eles se propõem expandir os campi, a estrutura física, e não investiu em operação de manutenção das utilidades. Por isso a gente tem falta d'água, por isso tem problema de energia, né? Então, faltou essa visão de vamos melhorar a pegada ecológica. E aí eu chego ao último ponto que o Márcio perguntou, que é o seguinte, eu acho que a universidade não vai exportar água no futuro, também não vai exportar energia, mas se ela puder neutralizar a pegada ecológica dela, já seria um golaço, né? Então, se a gente consumir o mínimo de água possível e neutralizar o consumo de energia, isso já seria uma meta assim, fantástica para efeito de vitrine, possibilidades tecnológicas que a gente tem que demonstrar. É isso aí. Legal, é isso mesmo. De qualquer sorte, a gente tem alguns exemplos, né, também, né, nesse aspecto aí de ser um laboratório vivo. A própria Unicamp tem puxado isso, né, Francis? Tem feito ações cada vez mais no sentido de poder, na verdade, distribuir essa energia, né? Ainda eles consomem uma parte considerável, mas aos poucos, né, com as ações, a meta deles é exatamente poder exportar. Né? E eu acho que isso vale também para qualquer outro, vale para o insumo água e vale para outros nutrientes, né? Acho que a gente poderia realmente ser mais ousado, né, nesse aspecto. E eu concordo contigo que se realmente a gente puder, se a gente conseguir neutralizar, né, e poder fazer um consumo mais racional, já é alguma coisa mesmo. Já é um modelo a ser seguido. Bom? Agora é o seguinte, eu queria também, só para a gente fechar, eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês dentro da universidade, porque assim, muita gente muito aqui a gente falou sobre essa questão da administração central, né? A falta de engajamento, né? Porque aí realmente a gente precisa de uma inserção política um pouco maior, a gente precisa de investimento em toda a parte econômica, mas do ponto de vista operacional, qual a experiência de vocês? Aí Ramon até pode, eu queria até perguntar isso também, já tem um tempo, essa questão do engajamento das unidades universitárias, Ramon, dentro do programa Água Pura, né? E também vale aí para a experiência do Ricardo nos campos da Federal do Espírito Santo. Do ponto de vista operacional, há um engajamento um engajamento uniforme entre os colegas, entre as unidades, seja do ponto de vista, seja assim, com menor grau ou com maior grau, ou é a coisa muito heterogênea? Existem realmente setores que se engajam bem mais e outros nem tanto, é indiferente, tudo mais. Eu queria saber um pouco, né, se vocês puderem compartilhar essa experiência, para a gente também entender um pouco, né, sobre isso, né, dentro da estrutura organizacional, né, da universidade. Bom, Márcio, aqui, mais ou menos, cada unidade, cada bolsista é responsável por 8 a 10 unidades, tá? Então, qual a implicação disso? Por exemplo, o bolsista, ele tem a sua bolsa, né? A maioria das unidades está ali aqui em Ondina, tem ali no Canela, enfim, tem alguns mais afastados.
cada estudante tem que fazer a visita a essas unidades, conversar com os diretores, né, com o ecotime, para poder motivar, acompanhar, buscar dados. E aí eu visualizo, por exemplo, não é frequente essa visita, porque imagine você sair de Ondina, né, o estudante, o bolsista, que recebe a bolsa, que já é uma bolsa, vamos dizer, poderia a gente dizer que é defasada, em relação, por exemplo, a um valor que ele recebe por estágio, para se deslocar para outro bairro, para coletar, fazer reunião e etc. Então, a maior parte da comunicação se torna via e-mail, via telefone, e que, de fato, tem uma parcela de engajamento, mas o ideal mesmo talvez seria uma proximidade maior. Tá? Dentro das unidades, existem os encontros que o Água Pura promove para cada diretor apresentar seus resultados e, de certa forma, trocar experiências. Alguns, logicamente, se destacam. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Mariano aqui na Escola Politécnica, que desde o começo, ele toma à frente a preocupação de dizer, olha, eu vou ali ver o consumo, olha, está tendo vazamento, vai ficar lá procurando. Mas não é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que está em uma outra unidade que, de uma certa forma, não tem o contato direto com a temática, né, com a preocupação. Então, o desempenho, né, de cada unidade vai muito, vamos dizer, do conhecimento pessoal e a motivação que cada um tem, né? Além dos treinamentos, etc., que o Água Pura promove. Mas, de fato, tem uma variação devido a cada unidade ter um perfil, vamos dizer, de participação, né, devido a esses aspectos, tanto pessoais, porque eu acho que a trazer, né, a vivência de cada um, de certa forma, tem um poder, né, de impulsionar as ações de cada um e ter essa variação. Né? Mas, de certa forma, a organização é essa. Cada bolsista é responsável por 8 a 10 unidades. Essas unidades têm encontros periódicos entre o bolsista e o ecotime de cada unidade, e tem encontros periódicos que os ecotimes vão apresentar os resultados para poder trocar experiência. É assim também na Federal do Espírito Santo, essa heterogeneidade em termos de engajamento, Ricardo? Aqui é meio cada um por si e o reitor por todos. É mais ou menos assim. Não tem... A gente tentou até instituir a figura do síndico de cada edificação e tudo. Sem chance. Não tem como. E a UFBA está anos-luz à frente da gente no quesito gestão da água. A gente... o gerenciamento aqui é feito caso a caso e entra muito a questão política. Então, tem laboratório que está caindo, aquelas coisas que vocês já sabem como é que é a nossa realidade hoje em dia. Né? E aí depende muito de contato político, você ir lá, coisa e tal. Enfim, não pode ser assim. Não tem condição de ser assim. Então, por isso que eu argumentei que eu entendo que alguma coisa que venha de fora para estruturar a gestão, sob esse ponto de vista ambiental, vai ser muito benéfica para qualquer campus. Legal, bom. Bom, é isso mesmo, né? Então, Ramon, Ricardo, aqui no chat, o pessoal sempre está atestando, está corroborando com o que está sendo discutido. Creio que foi uma boa discussão, foi uma semente aqui deixada, né? Uma contribuição para a Federal do Sul da Bahia. A gente está chegando ao fim aqui do nosso encontro, da nossa discussão, do nosso diálogo. Eu queria agradecer imensamente mesmo, né, o pronto aceite, né, tanto do Ramon quanto do Ricardo France, a disponibilidade de estar aqui compartilhando, socializando as experiências, socializando aqui as vivências, e esperamos que realmente, né, a gente vá em busca desses elementos exógenos, né,
Eu acho que foi uma boa reflexão, uma boa provocação mesmo, né? Então, é isso. Ô, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. A unidade de Ilhéus lá da Federal do Sul da Bahia foi implantada? Você sabe disso? Aí eu já não saberia dizer, porque... Você está em Porto Seguro, né? Não, eu tô aqui eu sou da UFBA, né? Eu tô na... Ah, você está na UFBA. Eu tô na Tá, UFBA, eu não tô na UFSB. Então, mas aí o pessoal no chat pode falar mais, porque eu sei que eles têm 3 campos, né? São 3 campos, a de né, Ilhéus, eu só perguntei porque ela foi projetada dentro desse conceito Nexus, com aproveitamento de água de chuva e tudo. Aí é uma expectativa muito grande, porque eu acho que seria um campus modelo, né? Dessa ideia, desses conceitos que a gente debateu aqui. Né? Seria muito legal. Exato. O Khalid aqui, o professor Khalid, que é o coordenador do grupo Água Limpa, ele fica alocado no campus de Itabuna, né? Jorge Amado. E as frentes, né? O que o Hércules até apresentou mais cedo e tal, é sempre focado, né? Os primeiros resultados é focado nesse campus, no campus de Itabuna. Mas o ideal é que a própria federal, né? Aí o pessoal da UFSB tem muito mais propriedade de falar do que eu. Existe um plano diretor, né? Já pensado, né? Visando exatamente essa coisa do Nexus. Mas o que a gente tem visto, né? A nossa realidade é essa que a gente discutiu. Oi? Márcio, eu acho que o Ricardo caiu. Já caiu, né? Foi na hora, o almoço chegou, né? A hora do almoço. Não, mas vale também, né, para você aqui, né, essa conversa, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, Ramon, pela acolhida, né? Muito obrigado aqui por estar conosco. E até a próxima, né? Isso aqui não se encerra, essa discussão não se encerra aqui. Tem muita coisa ainda para a gente, muito chão ainda para percorrer. Perfeito, Márcio, eu que agradeço. Sugiro, né, que tenha aí uma aproximação mais forte entre o Água Limpa e o Água Pura, para fortalecer aqui também, né? Eu acho que vocês aí estão com o gás todo, botando o Água Limpa para frente, e eu acho que essa parceria, essa aproximação também vai fortalecer aqui o Água Pura. Então, precisa que tenha essa interação. Tem aí a proposta do professor Khalid de criar um programa de pós-graduação focado na gestão da água, né? Ciência de dados para a gestão da água. Eu acho que a interação entre os grupos, né, vai trazer bons retornos, né, produzir mais, né, conhecimento. E fico aí à vontade, né? Tem a Maria, que é a coordenadora do Água Pura, então, né, interagir com ela, trazer aí novas ações em parceria, tá bom? Senhorita Help. Bom, é isso aí. Professor Ricardo, por favor, faça suas considerações finais e já colocando aqui também nossos agradecimentos, né, por nos provocar, por realmente colocar suas inquietações sobre esse tema. Muito obrigado pela oportunidade, muito rica. Eu fiquei muito feliz, viu, Ramon, de ver o quanto vocês conseguiram desenvolver e, mais do que tudo, economizar água aí para a UFBA, né? Um projeto belíssimo que eu vi lá na origem, com o Asher, né? E eu queria dizer que tem, então, a água limpa, o água pura, e nós aqui somos água suja, né? Que nós somos tratadores de tudo que é água suja e podemos contribuir com o reuso. E queria dar um abraço a todos que participaram aqui da nossa mesa, né? Agradecer ao Márcio aí pelas provocações aí inteligentes e pela coordenação tranquila e serena. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Ricardo. Obrigado, Ramon. Então, pessoal, a gente se despede aqui, encerrando nossas atividades no turno aqui matutino. Já passamos, né, para tarde. Às 14 horas, continuamos aqui o nosso evento com os minicursos. Então, até breve. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. Tudo de bom, gente. Um abraço. Ricardo. Um abraço, Ramon. Tchau, Márcio.